Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 28 de junho. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento das ações que discutem a implantação do juiz das garantias. E este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. STF determina a suspensão de processos que tratam de contribuição previdenciária sobre terço de férias. Julgamento de ação sobre guardas municipais é suspenso para aguardar voto do novo ministro do Supremo. E ainda, em sessão virtual, ministros do STF julgam validade do decreto que alterou a lei dos agrotóxicos e facilitou a aprovação de produtos químicos do país. O plenário do STF retomou o julgamento das ações que discutem a implantação do juiz das garantias. Depois do voto do relator ministro Luiz Fux, o julgamento foi suspenso em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A reportagem é de Marta Ferreira. A figura do juiz das garantias é uma inovação. Foi introduzida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019, no chamado pacote anticrime. O juiz das garantias atua apenas na fase de inquérito. Ele autoriza buscas e quebras de sigilo, por exemplo. A atuação do juiz das garantias termina quando ele decide se aceita eventual denúncia apresentada pelo Ministério Público. Caso seja aceita, é aberta uma ação penal, na qual passa a atuar outro juiz, que ficará encarregado de conduzir o processo até a sentença. 4 ações diretas de inconstitucionalidade questionam o modelo no Supremo. Os autores das ADIs alegam, entre outros pontos, que a implantação do juiz das garantias deveria ocorrer por meio de lei de iniciativa dos tribunais e não do Congresso. Também apontam violação dos princípios do juiz natural e da igualdade. O relator é o ministro Luiz Fux. Na primeira parte do voto, ele salientou que apenas no Código de Processo Penal, o pacote anticrime inseriu ou alterou 33 artigos, dos quais 10 estão sendo questionados nas ADIs. Fux apontou que a instituição do juiz das garantias altera de forma profunda a divisão e a organização de serviços judiciários, o que demandaria uma completa reorganização da justiça criminal do país. Na retomada do julgamento, o ministro prosseguiu com o voto e ressaltou que a lei foi aprovada sem estudos do impacto financeiro que ela causaria. Todas as cortes estaduais e federais são unidas em afirmar que haverá, sim, elevação de custos e gastos, destacando os seguintes pontos relevantes. As informações são relativas à falta de infraestrutura, o que impediria o eficiente e escorreito andamento de processos criminais, aumentando o tempo de tramitação e gerando, ainda que em potencial, prescrição da pretensão punitiva. A percepção de que a nova sistemática importaria em prejuízo a coleta de provas aos demais atos de instrução, uma vez que o inquérito teria sido finalizado em uma comarca, provavelmente aquele que aconteceu o ato delitivo, a ação penal estaria em tramitação em outro município, afastando-se a inteligência do Código de Processo Penal, quando define a competência pelo lugar do crime. 3. A constatação de que a nova sistemática terá vultosos prejuízos à administração da Justiça quanto à inevitável majoração do tempo de tramitação, destacando as estimativas, que eu não vou ler, a necessidade de criação por lei, implantação, pelo menos em São Paulo, de 33 unidades judiciais com estrutura básica de um magistrado ou magistrada e 5 servidores ou servidoras, com custo anual estimado na folha de pessoal da ordem de 40 milhões de reais. O relator também apontou que o Pacto Federativo foi violado. Ao tornar obrigatório para todos os estados a criação de varas ou juízos competentes exclusivamente para a fase do inquérito, com a devida vênia, o Poder Legislativo da União definitivamente invadiu a competência legislativa concorrente dos Estados-membros nesta matéria,
e invadiu no tocante ao autogoverno da magistratura dos judiciários locais, a sua autonomia organizativa. E a sessão plenária terminou agora há pouco. A gente fala agora ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que atualiza para a gente as informações. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o relator desses processos, o ministro Luiz Fux, concluiu pela parcial procedência das ações, entendendo que alguns dispositivos são inconstitucionais e outros merecem interpretação conforme. Depois, o julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Ele vai apresentar o voto vista, já tem data marcada para apresentar esse voto vista. Será no dia 9 de agosto, na volta dos trabalhos no Judiciário. Cadu. Obrigado, Marta. E o ministro André Mendonça, do STF, determinou a suspensão dos processos que tratam de contribuição previdenciária sobre terço de férias. A corte vai julgar embargos sobre a decisão que considerou a cobrança legal. Anderson Arcoverde tem os detalhes. O pagamento de um terço do valor das férias é um benefício previsto na Constituição. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e entendeu que o benefício tem natureza remuneratória, pelo ganho habitual da verba. Por isso, o STF decidiu que é legítima a incidência de contribuição patronal sobre o terço de férias. Após a decisão, a empresa autora do recurso, o Ministério Público Federal e a ABAT, Associação Brasileira de Advocacia Tributária, apresentaram embargos declaratórios e pediram a modulação dos efeitos, para que fique definido a partir de quando deve haver a cobrança. O julgamento dos embargos começou no plenário virtual, mas houve pedido de destaque e o caso ainda deverá ser analisado no plenário físico. A ABAT pediu, então, a suspensão dos processos sobre o tema, com o argumento de que tribunais regionais federais estariam aplicando a tese do STF sem considerar a possibilidade de modulação, o que pode causar prejuízos às partes. O ministro André Mendonça concordou com o argumento e disse que a medida vai evitar que contribuintes em situações equivalentes tenham resultados diferentes. Segundo o ministro, a suspensão é ainda mais urgente porque não há previsão para terminar o julgamento dos embargos declaratórios. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de uma ação no plenário virtual que discute se as guardas municipais são integrantes da força pública, ou melhor, da segurança pública. A corte vai aguardar o voto de Cristiano Zanin, que tomará posse como ministro do STF no dia 3 de agosto. Repórter Renato Rosa. A Associação Nacional dos Guardas Municipais aponta que várias decisões da Justiça não reconhecem a instituição como integrante do sistema de segurança pública. Alerta que essa situação pode levantar requerimentos por parte de advogados de nulidade de prisão de pessoas detidas pelas guardas municipais. Segundo a associação, mais de 1.000 cidades brasileiras contam com guarda municipal. Em 2014, o Estatuto Geral regulamentou o dispositivo da Constituição, reconhecendo o poder de polícia estatal administrativo das guardas municipais. Também destaca que em 2018, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública colocou as guardas como integrantes operacionais. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou a favor do pedido da associação, afastando todas as interpretações judiciais, que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública. Para o ministro, a Constituição, as normas e a jurisprudência do Supremo permitem concluir que a instituição é órgão de segurança pública. Não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das guardas municipais no sistema de segurança pública do país. Ressalta-se que, mesmo antes da edição do Sistema Único de Segurança Pública, as guardas municipais já vinham assumindo papel cada vez mais relevante nessa imprescindível missão, de forma a colaborar com outras importantes instituições que partilham do mesmo objetivo, notadamente as polícias civis e militares. Até agora, 5 ministros acompanharam integralmente o voto do relator. Outros 5 ministros entenderam que a associação não poderia ser autora da ação. No entanto, os ministros André Mendonça, Carmen Lúcia e Nunes Marques decidiram que, se vencidos nesta preliminar,
dar parcial procedência à ação, para determinar que as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, são integrantes do sistema de segurança pública, devendo-se observar as peculiaridades e distinções de tratamento que lhes são inerentes, quando cotejadas com os demais órgãos integrantes do mesmo sistema. O julgamento foi suspenso para aguardar o voto do novo ministro, Cristiano Zanin, que toma posse no dia 3 de agosto. E termina na próxima sexta-feira, no plenário virtual do STF, o julgamento contra trechos do decreto que alterou a lei dos agrotóxicos e facilitou a aprovação de produtos químicos no país. A repórter Viviane Novaes traz os detalhes para a gente. O Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação no Supremo contra trechos de um decreto assinado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021. A norma alterou parte da lei dos agrotóxicos. O PT alega que as mudanças flexibilizaram as regras sobre a liberação e reclassificação de agrotóxicos, inclusive de produtos banidos em vários países, o que prejudica o meio ambiente e a saúde e viola o direito dos consumidores. A relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, acolheu parcialmente os argumentos do PT e defendeu mais transparência aos registros e regras mais rígidas sobre o uso e o controle dos agrotóxicos no país. Mas a ministra manteve uma parte do decreto, como a comunicação de perigo à saúde na rotulagem dos produtos. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso seguiram a relatora. Mas o ministro André Mendonça abriu a divergência e votou por manter o decreto. Ele afirmou que a norma tem aspectos técnicos e não deveria ser alvo de discussão no Supremo. Para o ministro, a análise dos trechos do decreto receberiam melhor disciplina dos órgãos administrativos responsáveis. O julgamento no plenário virtual tem prazo para terminar até o fim da noite da próxima sexta-feira. Veja a seguir, integrantes do TSE são sabatinados por Comitê de Direitos Humanos da ONU. Voltamos já. Agora a gente fala sobre o caso do menino Miguel, que morreu depois de cair de um prédio em Recife em 2020. Ele era filho da empregada doméstica Mirte Souza e, no momento do acidente, estava sob os cuidados da patroa dela, a primeira-dama de Tamandaré, em Pernambuco. Hoje à tarde, o Tribunal Superior do Trabalho negou o recurso do ex-prefeito e da esposa, condenados ao pagamento de danos morais coletivos no processo que trata da situação trabalhista da mãe e da avó do menino. O repórter Rafael Oliveira acompanhou o julgamento e traz as informações para a gente ao vivo, diretamente do TST. Boa noite, Rafael. Olá, Cadu. Boa noite para você, boa noite a todos. Por unanimidade, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação do ex-prefeito de Tamandaré, Sérgio Hacker, e também da esposa dele, Sari Corte Real, ao pagamento de R$ 386.730,40 por dano moral coletivo. Os ministros entenderam que o casal cometeu discriminação e racismo em relação às trabalhadoras domésticas. Concluíram também que a contratação delas foi fraudulenta e paga com dinheiro público. Mirtes e Marta, mãe e avó do menino Miguel, eram contratadas pela prefeitura da cidade e prestavam serviços domésticos na casa do prefeito. O colegiado classificou o caso como chocante e desumano e claramente uma situação de racismo estrutural. Lembrando que Miguel tinha 5 anos e morreu após cair do 9º andar do prédio onde morava o prefeito e a esposa, enquanto a mãe do menino passeava com o cachorro da família. Vamos ver agora um trecho do voto do relator, ministro Alberto Bastos Balazeiro. Algo que eu queria destacar, a naturalização da fraude contratual perpetrada em face de mulheres negras que eram formalmente empregadas do município de Tamandaré. Essa é a linha de defensiva também, que eram empregadas formalmente do município de Tamandaré, enquanto não há dúvida nenhuma, inclusive pelo fato público que havia do trabalho doméstico de mulheres negras na residência dos agravantes, que ocupavam inclusive um cargo na gestão municipal. Por essa razão, eu não considero que há, inclusive à luz da própria Convenção 189 da OIT sobre a questão do trabalho doméstico, a estrutura montada no nosso país sobre o tema,
Também a Convenção Interamericana contra o Racismo, que eu já mencionei, que também conclui da mesma forma. Digo que é um processo estrutural também, presidente, porque a ideia desse processo também tem que ser a mudança de realidade, e renova aqui a jurisprudência do ministro José Roberto. E, nesse sentido, não identifico no montante também nenhum tipo de violação como montante excessivo a título de dano moral coletivo. Mas o caso aqui é muito mais grave. É uma condenação feita em nome de um município com base racistas, em meio com bases discriminatórias, em meio a uma pandemia. Então, eu considero a conduta deveras grave e eu estou mantendo a condenação do regional tal como posta e não estou conhecendo do recurso de revista. A 5ª turma do TRF da Primeira Região negou o recurso de uma enfermeira aprovada em concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela pretendia ser aprovada em outro certame. William Nascimento. A profissional aprovada fora do número de vagas em concurso da EBSER tentou na Justiça ser nomeada para concurso posterior, realizado pela mesma empresa, para a contratação de profissionais temporários em caráter emergencial. Ela alegou que existiria no edital a possibilidade de contratação de candidato aprovado no cadastro reserva. Insatisfeita com a negativa do juízo de primeiro grau ao seu pedido, recorreu ao TRF1. A relatora do recurso no tribunal, desembargadora federal Daniele Maranhão, concordou com a sentença, afirmando que o edital que regulou o concurso, feito pela autora, tratava apenas de vagas definitivas do quadro de pessoal da EBSER e que os candidatos aprovados contam com apenas a expectativa futura de nomeação para os cargos efetivos que viessem a surgir durante o prazo de validade do certame. Ainda segundo a relatora, o edital emergencial selecionou profissionais experientes. Por isso, metade da pontuação era atribuída pela experiência profissional, diferente do concurso anterior, que sequer exigia experiência dos candidatos. Integrantes do TSE foram sabatinados pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, na Suíça. Foi durante a avaliação do 3º relatório periódico do Brasil, que trata do cumprimento do Pacto Internacional das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos. Informações com o repórter Fábio Ruas. A sessão ocorreu em Genebra, na Suíça. O juiz assessor da presidência do TSE, Rogério Marrone, representou a Justiça Eleitoral na ocasião. O grupo foi chefiado pela secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Rita Oliveira, e respondeu a questionamentos de peritos internacionais sobre como o país enfrenta temas como racismo, discurso de ódio, corrupção, violência contra a mulher, entre outros. Rogério Marrone falou das ações da Justiça Eleitoral durante as eleições do ano passado, o trabalho do tribunal no combate à desinformação e lembrou que a posição firme do TSE contra os ataques ao sistema eletrônico de votação e aos ministros do TSE garantiu a preservação da credibilidade do processo eleitoral. Com a adoção de posição firme aos injustos ataques, em especial a idoneidade do sistema eletrônico de votação, foi preservada a normalidade do processo eleitoral e garantido o Estado democrático de direito. O Brasil é signatário do Pacto Internacional das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos desde 1992. A seguir, a gente fala sobre o marco legal das criptomoedas. Voltamos em instantes. O Ministério Público Federal está promovendo em Brasília um workshop sobre mercado financeiro com foco no marco legal das criptomoedas, que acaba de entrar em vigor. Confira na reportagem de Érica Picelli. O chamado Marco Legal das Criptomoedas, sancionado em dezembro do ano passado, acaba de entrar em vigor. E para discutir as inovações e também se preparar para futuras atuações, a terceira Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal reuniu em Brasília procuradores e autoridades do segmento de todo o país em um workshop para tratar do tema. Nós não fazemos políticas públicas, mas num ambiente de resolutividade que evite judicializações,
nós levamos a nossa contribuição e elas são aceitas, elas são ouvidas. Então é muito importante a nossa participação nesse momento. O Banco Central será o regulador do mercado das criptomoedas, responsável por autorizar as operações e garantir o funcionamento e a fiscalização delas, além de requisitos mínimos de segurança para os investidores. Vai começar um processo de regulação na qual essas exchanges, corretoras de criptomoedas, passarão a ser regulados e supervisionados pelo Banco Central. E com isso você traz disciplina para esse mercado, você traz segurança, você traz um papel do órgão, no caso o Banco Central, olhando para o que está acontecendo dentro dessas criptomoedas, traz muito mais segurança para quem quer operar e investir com esse tipo de ativo. É de suma importância, né, eventos como esse que vocês estão fazendo e que a gente possa acompanhar o desenvolvimento real do dia a dia do que é aprovado lá através da gente na Câmara dos Deputados. O marco legal das criptomoedas também endurece as punições contra as fraudes. O crime de estelionato especializado em ativos virtuais, por exemplo, prevê pena de 4 a 8 anos de prisão e multa. É importante que nós não só cuidemos do combate à criminalidade, a macro e a micro, mas também nós cuidemos do desenvolvimento econômico e social sustentável, velando por um ambiente socialmente equilibrado. Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, todos os executados devem ser intimados da nomeação do avaliador de imóvel penhorado. Informações com a repórter Samanta Peçanha. Inicialmente, no âmbito de uma ação de execução de título extrajudicial, o juízo de primeiro grau determinou a intimação de todas as partes sobre a nomeação do perito para a avaliação de imóvel penhorado. Após petição da exequente, o juízo reconsiderou a decisão interlocutória anterior, revogando a determinação de intimação dos coexecutados sobre a nomeação do perito avaliador. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado, afastando a alegação de preclusão consumativa e decidindo ser desnecessária a intimação de todos os executados. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial para reconhecer a preclusão consumativa da questão referente à necessidade de intimação de todos os executados e, por consequência, anular o acórdão do TJ paranaense, restabelecendo a primeira decisão do juízo que intimou todas as partes. A relatora ministra Nancy Andrighi pontuou que, nos termos do artigo 505 do CPC de 2015, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, bem como o artigo 507 diz que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Além disso, reforçou a ministra, o STJ tem precedente no sentido da necessidade de intimação de todos os executados sobre a penhora realizada dos autos, sendo irrelevante quem seja o proprietário do bem penhorado, porque todos os coexecutados têm o direito de atacar o título executivo. No Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado hoje, 28 de junho, a cantora e compositora Daniela Mercury exaltou o papel do Poder Judiciário como importante aliado na luta contra a discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de gênero. O depoimento da artista foi publicado em vídeo da campanha Transformando Direitos, produzida pelo Superior Tribunal de Justiça. Olá, gente. Estou aqui para agradecer a atuação do Judiciário nas lutas LGBTQIA+, principalmente em momentos em que a legislação deixava brechas para a negação de direitos, apesar da Constituição Federal preconizar a igualdade. O Judiciário brasileiro foi fundamental para fazer valer a nossa Carta Magna e a nossa democracia tão duramente conquistada. Em 2011, o Judiciário reconheceu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O Judiciário tem feito um papel fundamental para a garantia dos direitos constitucionais das pessoas LGBTQIA+. Eu e Malu, por exemplo, só pudemos nos casar no civil em 2013, no final do ano. Mas agradecemos muito, que nossos direitos foram reconhecidos. Nós temos também 3 filhas adotadas, que foram beneficiadas pelas decisões. E é isso que a gente queria chamar a atenção hoje, no dia da rebelião de Stonewall. Quanto é importante o cuidado
com as pessoas que sofrem sem seus direitos reconhecidos no país. E agradecer mais uma vez a atuação do Judiciário brasileiro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.